Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais uma Conversa de Sucesso neste sábado, que o programa tem o oferecimento do Escritório Previdenciário, telefone 51 992 79 4586, e Transportadora Minuano. Tem sempre uma Minuano perto de você. Transportadora Minuano, velocidade para o seu negócio. Olha o telefone da Minuano: 51 21 21 0999. E tem o site, né? transminuano.com.br, e ainda temos a parceria da IBS, Arquitetura e Conservação Predial Limitada. Telefone 51 35 16 7701 ou WhatsApp 51 991 747157. A nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na mesa de áudio, o Jorge Latino Brum, Luciano Pepão Vargas, Cleiton Lopes e Jefferson Gomes. A produção do programa é do Otto Bed, na gerência de jornalismo Rafael Sequim, na direção geral Claudinei Girotti. O nosso convidado de hoje é um estrategista internacional e sócio da Redel Advisor. Doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, foi bolsista da Humboldt Stiftung na Universidade de Bonn, tendo passagem também no mesmo período pelo Albertus Magnus Institute em Bonn também, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, tem um currículo aqui do professor César Redel, é extenso, mas nós vamos já começar porque o assunto não pode ser melhor. Nossa política internacional, e aqui pertinho que eu digo, na América do Sul. Professor César Calduro Redel, prazer em recebê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Mendelski, bom dia a todos os seus ouvintes da Rádio Guaíba, um prazer aí estar com essa voz importante do nosso rádio. Coisa, né? Nós passamos aí, eu estava ouvindo a sua entrevista com o Lazier Martins, eu digo, nós temos que ouvir o professor, vamos dar mais tempo para ele, porque as suas observações sobre o que está acontecendo na Venezuela, o que aconteceu, né? E continua acontecendo, que está em efervescência, né? Ainda ontem, 2 petroleiros foram abordados aí pela Marinha Americana. Então, eu queria que o senhor fizesse uma observação. Está acontecendo, o senhor acredita que o Maduro, preso naquela operação cinematográfica do Comando de Alto, ele pode se transformar num colaborador, numa delação premiada, que é muito comum nos Estados Unidos? O que o senhor acha? Olha, eventualmente sim, eu acho que pode ser um expediente derradeiro, né, dessa extração feita do ditador, e isso teria o poder, digamos assim, de modificar um pouco a geopolítica regional, né, porque a gente está falando de alguns nomes importantes da região. Sem dúvida. A gente está falando desde a arquitetura na década de 90 do Foro de São Paulo, né, claro, onde a esquerda se reunia, os crimes, as organizações criminosas e terroristas, guerrilheiras, né, tinham assento, e se ele realmente for fazer esse processo, né, quem começou isso, na verdade, foi o Hugo Carvajal, que está preso, né, nos Estados Unidos, está cumprindo pena lá, mas ele escreveu uma carta em 2 de dezembro, justamente dizendo dessas conexões do Maduro, e até a mídia lançou uma manchete, Mendelski, que me parece meio equivocada, assim, porque diz, o governo americano recua na acusação de que o Maduro é líder do cartel de Los Soles. Só que, na verdade... Aliás, hoje, né, tem essa manchete assim, com muita ênfase. Eu não vi recuo nisso aí. Eu vi uma modificação de posição, um reposicionamento nas peças. Em termos jurídicos, isso é muito pior. Na verdade, não foi um recuo. Por quê? Porque eles estão dizendo o seguinte, o Maduro não é o líder do cartel, mas ele era o cara que estava no poder, que facilitava toda a circulação de drogas e a operação do cartel. Então isso muda, isso piora a situação eu concordo plenamente do Maduro em termos jurídicos, né? Porque ele abriu que é uma todas questão de Estado, né? Exatamente, ele abriu o Estado venezuelano para que essas forças criminosas, né, atuassem com ampla liberdade. Sim, né? Tanto o Trem da Água como o cartel de Los Soles, né? E tanto que a gente vê esses petroleiros
que foram retomados, digamos assim, né, apreendidos pela Marinha dos Estados Unidos. Eles tinham ali um deslocamento, Rússia, China, esse eixo Irã, né? E inclusive um dos navios tentou botar a bandeira russa, né? Mas mesmo assim não, na verdade eles tinham um termo, navios fantasmas, eram navios piratas, de bandoleiros, né? De sei lá que nome tem isso aí, piratas modernos, né? Desceram de helicóptero ali com uma facilidade. Sim, depois, aproveitando o assunto aí, professor, nós vimos também mais uma basófia do Putin. Por que vai mandar meu submarino para lá? Os americanos aprenderam 2, não foi 1? Olha, é que o Putin já tem um pepino muito grande. É isso. Porque ele já está gastando muito com uma guerra. 4 anos. É muito que ele dizia que resolveria em 3 semanas. Sim, 3 dias ele capitulava Kiev. Isso aí, uma semana. A coluna de blindados que ele mandou lá de não sei quantos quilômetros, aí deu problema de logística, de combustível, problema básico. Combustível, né? Uma coisa aí errou na estratégia feio, né? Aí a resiliência ucraniana conseguiu... Ele parece que não conhecia o povo ucraniano, né? A coragem, subestimou, acho que o poder de resistência deles. E a autoconfiança também política internacional é muito complicada, né? Há pouco tempo atrás estava o Maduro fazendo dancinha, cantando Imagine, né? Sim. Né? Aquelas dancinhas imitando Trump. Não, e outra coisa, chamando... Tem um áudio dele que é hilário, né? E em espanhol fica mais engraçado, né? Que venga me pegar aqui em Miraflores, uma coisa assim ridícula, né? Eles fizeram isso em 47 segundos. Segundos. Porque eles montaram, Mendels, uma réplica exata de onde estava Maduro. Exatamente. Né? Eles treinaram. Inclusive, ontem eu vi um vídeo do Trump vendo os exercícios militares, com os helicópteros chegando, os homens descendo, tiro e coisa e tal. Eles já tinham um cenário A, B e C, já tinham um cenário que a possibilidade, por exemplo, do Maduro conseguir entrar no bunker, que ele dizia que era inquebrantável. Sim. Eles já estavam com um explosivo específico para abrir aquela porta daquele bunker, né? Mesmo que ele viesse vivo ou morto, né? Mas você veja, o Osama Bin Laden foi morto pelo Barack Obama. Né? Sim, numa operação muito parecida. E ninguém falou nada, né? Uma operação muito parecida. Não precisou avisar ninguém, né? E jogou lá no mar o cara. Exatamente, né? Com medo de que essa operação vazasse. Exato. Esse foi o argumento que o Trump usou, né? Se ele comunicasse no Congresso, seguramente vazaria. Não vazaria. Eu acho que por isso que eles entraram com o conceito de guerra eletrônica. Eles desligaram os radares venezuelanos. Porque o helicóptero é um alvo fácil, né? Você vê a rocinha lá. É isso aí. Os caras derrubam, os criminosos derrubam com bazuca. Com bazuca derrubam. Aviões, com uma boa pontaria e uma .50 atira o rotor. Eliminam. Os helicópteros estavam flanando num céu sem qualquer problema, sem qualquer resistência. Céu livre, né? Até de se especular se não houve algum tipo também internamente de uma colaboração. Porque a Delcy Rodrigues, o que ela era antes, né? Para a gente entender as chaves, né? Ela era, no governo Maduro, que era um governo ilegítimo, evidentemente, mas ela era ministra dos hidrocarbonetos. Exatamente. Ou seja, ela tinha as chaves de acesso ela controlava tudo. ao petróleo. Né? Ela consegue conversar com a banda podre do regime para acessar o petróleo. Mas se a gente largar a Corina Machado e o Edmundo Gonzalez, né, que foi o cara que ganhou, nesse momento, lá, eles seriam trucidados em 2 dias. Eles seriam simplesmente Primeiro porque eliminados. Eles não têm contato com essa banda podre. Né? Eles têm uma visão mais idealista, assim, da democracia na Venezuela e coisa e tal. Mas o momento é um momento, assim, de transição. Né? E muita gente falou assim, mas por que vocês questionaram assim, vocês fizeram uma invasão, mas só trouxeram o Maduro, não trouxeram os outros generais? Bom, são 3.000 generais. Mas como é que você, numa operação só vai trazer, né? Eu fiz um levantamento. Nós estamos conversando com o professor César Calduro Redel, que é estrategista internacional, professor, doutor em filosofia, um homem especializado num assunto. E eu estava comentando aqui, o exército da Venezuela tem 2.000 ou 3.000 generais. Entre 2 e 3 mil. Estados Unidos,
400 generais, o Brasil 300. 300, é verdade. O Brasil tem uma dimensão continental, Isso, os Estados Unidos. E também, exército, né? Um exército com mais número, um contingente maior, né? Porque ele comprou, né? Os generais eram a elite da sociedade. Ele deu um pouquinho para cada um, ele dividiu ali. Né? E ele, inclusive, fracionou o exército, né? Isso o chavismo já tinha feito, né? Claro. Em várias divisões. Para que não houvesse o risco de uma rebelião, por exemplo. O risco que o Chaves, o mesmo método que o Chaves usou, né? Que aprendeu com os cubanos, né? E aplicou. Aprendeu com os cubanos. Exatamente. Porque lá na Venezuela tem toda sorte de coisa ruim, né, Mendels? Que tem terrorista ligado ao Hezbollah, narcotraficante ligado a essas facções criminosas, aí, com trem da água e etc. Coisa. Inclusive já há um acordo, me parece, uma informação de bastidor, que muito provavelmente o futuro do Maduro seria o Secote, que são aquelas prisões de segurança máxima do Bukele, em El Salvador, que ele evitasse, ficasse isolado e coisa e tal. E o próprio Bukele, eu acho que chegou a falar dessa possibilidade, né? Mas então as organizações tomaram, né, a questão. E esse recuo que estão dizendo das manchetes, na verdade não é um recuo. Na verdade, complica ainda mais o Maduro em termos jurídicos, porque está colocando o Estado ali. E agora quem está brincando é o Diosdado Cabello. Né? Que é posta vídeo em caminhonete, com vidro aberto, andando. Estou andando tranquilamente aqui pela Venezuela. Olha que centro bonito. Tu vê que é um vidro blindado, porque é grosso, né? Mas estava aberto. Um vidro aberto, né? Então, daqui a pouco, se bobear, né? Mas agora é assim, né, Mendels, que a gente está falando de realpolitik, de poder. Claro, né? Exatamente. Os Estados Unidos vai impor os termos, né? Ou a Delcy Rodrigues segue, ou a coisa vai piorar. Aliás, as pessoas parecem que não levam muito a sério o Trump. O Trump está fazendo as coisas que ele disse que ia fazer, né? As pessoas não se dão conta disso. Ele está dizendo, ele está dando recado para a dona Delcy Rodrigues. Te comporta, porque senão vai ser pior para ti. Ele está dizendo isso abertamente, né? Ele é transparente, pelo menos. Né? Exatamente, como um homem de negócios, né? Ele é diferente dos democratas, né? Do político. Escondem as coisas. Ele vai lá e fala. Ele disse, eu quero acesso ao petróleo para poder pagar essa guerra. Imagina o custo, Mendels, desse destacamento militar no Caribe. Desde agosto, né? Desde agosto essa frota está lá, né? É muito dinheiro, mas é muito dinheiro. E ao mesmo tempo que ele está botando essa, digamos assim, essa nova dinâmica na extração de petróleo, dando cunhos que a PDVS já foi, né? Sim. Ela já tirou 3 milhões e meio de barris, está tirando 950 hoje. Reduziu muito. E sucateado, né? Sucateado, né? Então, tudo reduzido. E ele vai voltar. Inclusive, a PDVSA emitiu uma carta ontem. Dizendo da colaboração com os Estados Unidos. Exatamente. Então, houve um avanço. Né? O petróleo, eles já estão chegando na questão do petróleo. Se nós tirarmos, digamos, essa capa política, os técnicos, os operários, os trabalhadores da PDVSA querem que ela volte a ser o que era, né? Me parece isso. Sim, porque ela foi criada, eu acho que na década de 70. 76, se eu não me engano, porque eles começaram a explorar em 1920, né? Aí totalmente americano lá. E aí eram empresas britânicas e americanas, né? De petróleo, da BP estava lá. E depois entrou aquele regime de partilha 50%, né? Hoje está lá a Chevron, né? Mas que estava sofrendo restrições e etc. do regime, né? Foi uma que meio que escapou daquela nacionalização que o Chaves fez. Né? Continuou lá, né? Mas assim, 80% do petróleo que estava saindo da Venezuela estava indo para a China, né? China. Então, com isso, os Estados Unidos acabam estrangulando também a influência chinesa. Porque o Biden deixou um vácuo ali, né, Mendelsky? São 4 anos de inanição com a América Latina, né? Que o Trump se refere muito a isso, né? Que nós deixamos de ter, ele diz, nós deixamos de ter importância, deixamos de ser a potência, fizeram o que bem entenderam aqui, né? E os resultados estão aí, né? Ele está tentando consertar parte dessa política. E o embaixador do Brasil na ONU, nas Nações Unidas, né? E no seu discurso ele disse assim, me chamou a atenção aquilo, porque ele disse, olha, nós não queremos um protetorado americano.
Tá, mas então eles estavam confortáveis com o protetorado russo-chinês. Russo-chinês, aí é que tá, né? Então isso mostra o alinhamento do governo com ditaduras, né? Porque lá no início do governo o Amorim foi lá beijar a mão do Putin, mas se abaixar para o Maduro. Nós estamos conversando com o professor estrategista internacional aqui de Porto Alegre, César Calduro Reda. O senhor levantou um assunto muito importante. A que ponto chegou o Itamaraty? Sim. Quem conheceu o Itamaraty, eu conheci como jornalista, uma das melhores diplomatas do mundo. Sim. O Brasil tinha realmente essa imagem de ser ter diplomatas muito bem formados, intelectualmente falando. Diplomacia, né? de prestígio. De prestígio, de trânsito livre. Né? Barão do Rio Branco. Né? De respeito, né? Grandes nomes. Oswaldo Aranha. Que fez a resolução de partilha. Se não fosse a negociação... Campos, Roberto Campos, Roberto Campos, né? A diplomacia brasileira sempre vários nomes, né? E a diplomacia atual tem duas coisas, né? Primeiro, quando iniciou o governo, olha que interessante isso, né? Isso é um sinal desse diagnóstico que você está fazendo. O governo brasileiro recebeu o chanceler de Relações Exteriores da Rússia no Brasil. E ele foi lá dar uma palestra para futuros diplomatas. Isso quando a guerra estava acontecendo. Uma guerra ilegal, né? Da Rússia contra a Ucrânia. E ele foi aplaudido por todo mundo de pé. Isso. Aí eu fiquei me perguntando, mas que geração de diplomatas nós teremos? Aí veio aquela história eu faço uma brincadeira com aquela série, eu chamo de Better Call Wesley, né? Sim, Better Call, sim. Tem um Better Call Saul, né? Que era um advogado picareta que resolvia as coisas. É a sequência do Breaking Bad. Isso, exatamente, do Breaking Bad. E eu falo Better Call, porque imagina, com a anuência do governo, desce um jatinho de um empresário que já esteve envolvido em escândalos de corrupção no Brasil e com a anuência do... Então, você fecha o Itamaraty. Porque não precisa mais de diplomacia. Então. Confirmando, negociadores. Então, nós temos diplomatas. Os irmãos Batista, né? os irmãos Batista. Eu estou brincando, o Itamaraty fazendo do B. negociação, o Itamaraty 2.0, né? Uma coisa assim. Foi lá. Fazendo uma coisa assim que deixa o Brasil numa situação assim de muita vergonha internacional. Né? Eu acho que nós estamos... A diplomacia brasileira, em qualidade, está nos seus piores momentos. Eu não tenho dúvida disso. Tanto que eles deram uma escondida no Celso Amorim. Eu acho que eles botaram o Celso Amorim num bunker e fecharam um pouco. Mas se ele estivesse falando... Mas essa manifestação que o Lula fez aí, dizendo que é inaceitável, aquilo ali é texto do Celso Amorim. Não, aquilo é coisa impensada, né? É aquele americanismo infantil, né? Aquela coisa que não tem... E tivemos um pouquinho antes um outro Celso, que era o Celso Laffer. Né? Celso Laffer. Grande, grande. Um outro Celso. Né? E tinha outra visão, né? E o Brasil está se enterrando. Teve um caso aí de um deputado italiano, quando deu aquela confusão do Cesare Battisti, que o Brasil protegendo, sim. Tá? Ele foi para a tribuna e fez um discurso pesado, dizendo, o Brasil, porque aí se falou em relações diplomáticas, em direito, etc e tal, direito a asilo, etc e tal, dele, o Brasil sempre foi reconhecido internacionalmente por suas prostitutas, não pela sua forma de fazer diplomacia. Pois é. E um diplomata israelense disse que o Brasil era um nanico, né? Teve um nanismo diplomático. Um anão diplomático. Anão diplomático, né? Essa foi a expressão. Então, nunca tivemos isso. Não. A diplomacia brasileira nunca ouviu isso, né? Pelo contrário, né? Já falamos aqui sobre isso. E a geração, assim, o Mauro Vieira é um burocrata, né, que é o atual ministro de Relações Exteriores. Né? Dá pena de... É aquela coisa da vergonha alheia. Dá tem pena que passar de ver aquele papelão dele, né? Se submeter a isso. O que o Lula está fazendo. Se submeter a isso, né? De fazer. Mas eu acho que assim, o governo teria que ter uma postura bem mais comedida, porque está num processo de negociação com os Estados Unidos. Mas é isso. E a coisa pode retroceder, né? Ou o Brasil tem 3 escolhas, né, Mendelski? Ou ele se alinha aos Estados Unidos nessa defesa do hemisfério ocidental, ou ele fica numa zona cinzenta que é ruim, eleitoralmente, ou ele passa a defender as ditaduras e o eixo do mal, que também eleitoralmente seria muito ruim e beneficiaria e vai beneficiar a direita, né?
Ele vai sofrer um revés aí nesse processo. Então, o governo tem que se posicionar, né? Tem que se posicionar, porque não adianta ficar utilizando agora o direito internacional para dar desculpa, né? Porque assim, lá pro Putin passa o pano, né? Numa guerra ilegal. Não reconhecemos. Eu vi o senhor, na entrevista com o Lazier, tocar nesse assunto. Esse gancho, direito internacional, está sendo vilipendiado. Mas, vamos falar, mas quando é que o direito internacional é vilipendiado? Quando o Trump prende o Maduro, faz a extração. E quando nós mandamos um jato da FAB buscar aquela ladra lá no Peru. O que foi aquilo? Mantidas as proporções, foi a mesma coisa. Claro. Ela estava esperando no aeroporto, o avião da FAB pousou, ela já embarcou e o avião voltou. Eu acho que nem desligou o motor, como se diz. Olha, Mendelski, eu estudei muito, porque dei aula para ciência política também, estudei muito filosofia política e comecei a estudar a teoria geral do Estado com os livros do Darcy Azambuja. Darcy Azambuja, clássico, né? E ele dizia assim, né, os elementos constitutivos. Olha, para você ter soberania, você tem que ter legitimidade, ou seja, o povo tem que delegar o poder para você governar. Esse é o conceito, então, assim, da soberania. Ele não tinha soberania nenhuma. Ele era um forasteiro que tinha um exército na mão, e aquela polícia bolivariana lá que sai atropelando os manifestantes lá com aqueles caminhões, aqueles tanques, cena daquele negócio, né? Aquele carro de combate ali, atropelando, em cima da população, atropelando, passando por cima de um canteiro, né? Uma coisa violenta, né? E bizarro. E agora tá assim também, né? Porque eles aprenderam essas técnicas com os cubanos, estão esses motoqueiros aí andando pela cidade, que são milícias, e as pessoas não estão saindo das suas casas. Por isso que estão com medo, né? Por isso que a Caracas está em paz, está em calma. Assim, porque eu nunca esqueço o nosso querido e saudoso professor senador Paulo Bronsati dele, a paz dos cemitérios. É a calma dos cemitérios, né? É o que está acontecendo. Claro, as pessoas estão com medo de sair. E teve jornalista até que se arriscou de entrar mais adiante, que teve que voltar correndo. Sim. Porque eles não estão deixando a imprensa, jornalista entrar. As ruas estão sob o controle dessas milícias, né? Essas milícias, então... E eles estão caçando. Saiu a notícia ontem, está querendo... Quem apoiou, quem fez manifestação sobre a captura, a extração do Maduro, estão pegando. Eles fazem aquelas patrulhas de bairro e coisa e tal. Coisa terrível, né? Vão marcando, né? As pessoas, as casas e coisa e tal, né? Isso é um processo assim que... eu vi muitos comentaristas dizendo também assim, não adianta só tirar o Maduro, mas só um pouquinho, pessoal. Ele não vai resolver o problema em 1-2 dias, né? É isso. Capturou o Maduro, tudo bem, que era a cabeça do regime, mas agora vai entrar um processo de transição. De desmonte, né? Imagina você desmontar tudo isso, como é que eu tenho usado aí? A capilarização do chavismo. Está em todos os escalões. Está em tudo. Todos os escalões. Tá em tudo. E só para trazer um dado para você, Mendes, que eu li no final de 2025, uma pesquisa da Universidade de Cambridge, que dizia que 26% dos brasileiros, isso deve dar umas 60 milhões de pessoas pela população atual, vivem abaixo do que eles chamam da governança criminal, vivem abaixo de regras do crime organizado. E o crime, essa pesquisa trazia, o crime organizado, ele está infiltrado nos 3 poderes, em todas as instâncias. Da cidade ao Estado, ao governo federal. Perfeito. Né? Então, você, olhando para dentro, né, para nós aqui, né, como é que se desmancha um Estado paralelo como esse, né? Onde várias pessoas se conectam com as coisas, o que a gente está vendo agora também em Brasília. E essa prática, colocado na prática isso aí, essa praxis do Rio de Janeiro. Eu acho que é um exemplo, né? De como o crime organizado tomou conta do Rio de Janeiro, né? Hoje tomou conta. Nós tivemos uma época que todos os governadores foram para a cadeia, o Tribunal de Contas, estavam todos os conselheiros presos, na Assembleia, o presidente da Assembleia preso. Tudo com rolo. E todos eles ligados a essa coisa sinistra que é o crime organizado, né? Sim. O Rio de Janeiro é um caso, é quase que um caso à parte, né? Uma coisa que a gente vê assim e nos assusta a todos, né? Assusta a todos, Assusta a todos, né? Bom,
Eu quero que o senhor faça, estamos chegando ao final, mas eu quero que o senhor faça um resumo. O que o senhor acha que vai acontecer, na sua opinião, pelos seus estudos, nos próximos dias? A primeira etapa foi a extração do Maduro. O que podemos ter aí? O que o senhor acha? Agora os Estados Unidos vai buscar essa garantia do fornecimento de petróleo. Acho que eles falaram em 50 milhões de barris, se não me engano, alguma coisa assim. E vai iniciar um processo onde vai impor os termos para Delcy Rodrigues. Não importa o que se ela continuar com um discurso chavista, pode continuar com um discurso chavista, mas agora eles fizeram uma sabatina, Mendelski. Tanto o Trump e o Rubio, o secretário de Estado, com a Corina Machado. E eles diziam, olha, ela não tem condição. Eles devem ter dito para ela, né? Não é o teu momento, espera. De entrar agora. Acredito, né? Claro, né? Se tu coloca a mulher lá agora, vão assassinar a mulher, vão fazer, vão prender a mulher, vão fazer sabe? Então tem um processo de transição, né? E aí tem muito trabalho de inteligência também, da CIA em solo, para fazer o processo, né, digamos assim, de negociação. Os generais, já tem generais que estão recuando, né? O Diosdado já tá meio balançado, mas ainda continua querendo manter um... Mas eles sabem, né, onde o terreno onde eles estão pisando, eles conhecem bem. Né? Porque assim, se a coisa encrespa, né, olha, vocês não vão seguir os nossos termos, então a gente vai partir para uma ocupação terrestre. É isso aí. Né? Você já tem lá o Iwo Jima, que são os ataques anfíbios, as operações. E aí vai ter ocupação terrestre. Aí a coisa vai mudar de figura. Né? Porque em primeiro lugar, você sempre intensifica primeiro os ataques aéreos para debelar toda a infraestrutura logística e militar. Né? Aí com espaço limpo entra a ocupação. Aí eles resolvem a questão. E aí a coisa não vai ser... Não vai ser incruenta, né? Aí o cenário começa a mudar. E ontem já teve uma conversa telefônica do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, e o Trump. Sim, já conversaram por telefone. Ele já estava bem diferente. Moderou, exatamente, ele moderou isso. Porque estamos falando com Trump. Trump. Estamos falando com Trump e a plateia começa a aplaudir. Eles estão aplaudindo, né? Claro, que ele está conversando e dialogando. Porque estão assim, não vamos... Não vai ter. Né? E se ele entrar numa linha de cooperação, acho que ele vai entrar, né? Porque ele era meio maluco, né? Ele pegou um megafone lá em Nova York para incitar. Ele fez uma coreografia, mas não passou disso, né? Mas agora parece que essa conversa aí já deu um tom, assim, olha... Fica calminho. E ele viu a prática, né? Ele viu a ação na Venezuela, né? Porque assim, Mendelski, a grande pergunta para quem quer trazer só a defesa do direito internacional é a quem cabe a responsabilidade moral de mudar a coisa. Alguém tem que tomar iniciativa. Tem que tomar iniciativa. E quem é que vai tomar? Não adianta a nota da ONU. A nota da ONU não vai resolver o problema da Venezuela. Com todo respeito, a ONU está falida, né? Com todo respeito. Sim, né? O sistema multilateral todo. Acabou. Agora, ontem também, ou hoje de manhã cedo, os Estados Unidos emitiu a ordem executiva, se não me engano, 14... Retirou quantas entidades? 66. Entidades internacionais que estavam atuando lá. 35 eram dentro do sistema da ONU. É isso aí. ECOSOC, que eles mantinham, né? Que mantinha sustentado por ele, com dinheiro. Com dinheiro, claro. E mais uma lista de 30 outras, assim, que vai desde de igualdade de gênero, aquelas coisas assim, que elites globais estão discutindo. Aquelas ONGs, né? ONGs e coisas muito estranhas, assim, né? Então, muito bem. Professor César Calduro Redel, uma alegria conversar com o senhor, ter recebido. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado também da nossa conversa. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Mendelski. É um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes aí. Você que é uma lenda, né, do rádio, né? Então, um prazer aí estar aqui. Obrigado. Chegamos ao final do nosso Conversa de Sucesso. Convidamos os nossos ouvintes para nos acompanhar na próxima segunda-feira, às 5h30 da manhã, onde temos mais um encontro marcado no programa agora. Bom domingo a todos, até lá. Você ouviu Conversas de Sucesso.